paz de Cristo. Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui na madrugada na minha casa. Era 1h30 da manhã, hoje, do dia 27 de janeiro de 2025. Há uns dias atrás, um tempinho atrás, meu filho baixou um joguinho no celular. O joguinho se chamava Piratas Devil. Não vi nada demais, assim, só que meu filho começou a ficar agitado, sabe? E eu lembro que era um dia que eu tinha feito jejum na quinta-feira, e na sexta-feira meu filho agitado e falando coisas desconexas, coisas fora de contexto, de realidade. E eu perguntava para ele retrocedia, não sei, enfim. Daí eu peguei o celular, falei, agora a mãe vai pegar o celular, eu vou orar e nós vamos dormir, né? Porque já era tarde. E daí eu fui pegar o celular, tava no joguinho, porque ele tava jogando, né? E ele joga no meu celular. E daí o Espírito Santo me atentou para aquela palavra, devil, como se estivesse insinuando assim para mim, essa palavra não é boa, vai observar. Porque eu não tinha entendimento, não tinha tradução daquela palavra, né? Mas como a gente tem ferramentas na mão no celular, né? Eu disse, vou seguir a voz do Espírito Santo, né? Fui pesquisar. A palavra devil significa diabo. Aí fui perguntar para ele sobre o jogo, ele se fez desentendido, uma criança de 5 anos, e ele respondia as coisas olhando como se ele estivesse olhando para alguém atrás de mim. E eu comecei a repreender. Enfim, a partir dali comecei a passar uma luta espiritual. E de lá para cá eu comecei a abrir em jejuns toda semana. E tenho passado cada vez mais luta espiritual. E o menino tem acontecido coisas com meu filho, principalmente quando a gente tá só eu e ele, nos finais de semana. Tipo, na sexta-feira, sempre quando eu abro jejum assim, eu consigo enxergar mais, assim. E daí, essa madrugada, meu filho estava muito agitado e não conseguia dormir. E eu estava dormindo e eu me acordei com ele se batendo muito. Era 1h35 da manhã, mais ou menos. 2 horas por aí. E ele se batia. E eu tentando dormir, óbvio, meu carnal querendo dormir, porque eu acordo às 3h30 da manhã para ir trabalhar. E a minha carne lá querendo dormir, eu disse, quietinho, filho, fica quietinho para dormir. Aí quando eu entendi que aquilo não ia passar, porque não era da carne, sim do espírito, eu dei um pulo da cama. Porque uma mãe, quando vê um filho em perigo, ela vira uma leoa, né? Eu disse, com meu filho, não. Aí eu disse, meu Deus, eu disse, tô sozinha aqui. Eu comecei a repreender. E aí eu fiquei arrepiado, meu filho começou a chorar e começou a falar coisas referentes ao jogo e coisas assim, meio que pra me intimidar, assim, sabe? E ele tem 5 anos. Aí eu peguei e disse, Senhor, o que eu faço? Não tá saindo. E eu repreendo ele em nome de Jesus e não tava saindo. Aí eu peguei, tem um irmão que eu conheci no hospital, num outro momento que eu tive passando por um deserto. E ele é um irmão que é de uma outra denominação. E a gente trocou o WhatsApp e ele sempre manda mensagem de oração pra mim. E é um irmão que ora na madrugada.
E quando eu peguei o celular, ele tinha acabado de mandar mensagem para mim. Eu mandei mensagem para ele, disse, irmão, tá acontecendo algo com meu filho aqui, tem algo incomodando ele. Eu preciso da ajuda do irmão aqui. Ora daí que eu vou orar daqui. Aí não deu a minha oração em nome de Jesus. Não deu. Peguei a palavra. Quando peguei a palavra, abri, irmãos, em Salmo 18. E declarei como se fosse uma oração de guerra. E realmente é uma oração de guerra, irmãos. Nossa, e ele fala aqui em Salmos 18, né? Invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, no versículo 3 do Salmos 18. E livrarei e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombram. Cordas do inferno me cingem, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. E desde o seu templo ouviu a minha voz, os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E fui declarando, irmãos, com fé, invocando o nome do Senhor, né? Aí aqui no 28, eles são 50 versículos, tá? Fui declarando com fé, como se fosse uma oração mesmo, sabe, que o Senhor tinha me deu. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, alumiarás minhas trevas. Porque entrei pelo meio de um esquadrão com o meu Deus, saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como as das servas e põe-me nas alturas. Põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Gente, eu fui proclamando com fé, fui proclamando. E é como assim, se eu dei um pulo da cama para socorrer meu filho em oração. Deus me deu o Salmos 18. O Senhor se levantou para essa batalha, porque em Efésios, irmãos, aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, que eu deixei marcado. Efésios 6:12, ele fala, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, sabe, irmãos, Deus me deu o Salmo 18 como armadura, como oração de guerra, porque só no nome de Jesus é como se eu tivesse incrédula. Nossa, eu fiquei, sabe? Não saiu. Eu comecei a orar, guerreando com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela se conecta, né? Olha o que fala aqui em Isaías 49, 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
Mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, irmãos, quando a mulher ela vê um filho em perigo, um pai, uma mãe vê um filho em perigo, ela salta na frente para guerrear. E a palavra de Deus é clara: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes espirituais desse mundo. E eu só queria trazer um alerta para os irmãos. O que vocês têm deixado o seu filho consumir? Que legalidade a gente tem dado para que Satanás adentre a nossa casa? Para que ele pregue pregos dentro do nosso lar? Peça instrução por Espírito Santo. Eu tenho pedido direcionamento para Deus, direcionamento para o Espírito Santo. Ele tem me guiado como se ele fosse condutor, o meu condutor da autoescola do reino. Então essa é a minha reflexão hoje para vocês sobre o meu devocional, e é nisso que eu tenho refletido e é nisso que eu refletirei. E por hoje eu passei pelo dia mal, já na madrugada, mas para a honra e glória do Senhor já está vencido. Amém, Jesus. Que o Senhor seja com todos vocês.